Bom dia, turma, tudo bem? Vamos colocar nosso nome aí no nosso chat, por favor, tá? Com um procedimento que a gente já combinou, ok? Enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto isso, vai colocando o nome completo, por favor, tá? Daqui a pouco nós vamos começar a nossa aula. Eu observei que na última aula algumas pessoas não colocou o nome, tá? E eu faço esse mapeamento quando termina nossas aulas, né? Além de vocês, eu dou aula para as outras turmas. E aí, as pessoas que não colocar o nome no chat, gente, não tem como ficar mapeando quem são as pessoas que estavam na sala. Então, eu peço que vocês não deixem de colocar os nomes, tá bom? Já vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início. Só ativar o chat aqui, botar visível. Vamos lá, olha. Essa semana a gente começou com matéria nova sobre funções, tá? E aí eu passei no final algumas páginas para vocês fazerem. Página 48, 52, 57. Na 57, existiu 15, 16, 17, 18. E a página 59. Então, nós vamos corrigir. E conforme for apresentando alguma dúvida, né? Nesse sentido, vocês vão comentando aí, ou então falando verbalmente, tá? Então, na questão número 1 da página 48, ele pede para determinar as coordenadas dos pontos indicados na figura. Então, ele quer saber qual o valor desse ponto A aqui, ó, as coordenadas, né? Qual o valor do C, do H, do F, todos esses pontos, tá? Lembrando que primeiro é a marcação do X e depois a do Y. Por exemplo, aqui no ponto A, eu tenho a coordenada, aí eu tenho que botar A entre parênteses 2, que é esse 2 aqui, vírgula 2, que refere ao ponto A. O ponto C, por exemplo, ele vai ser 5,0, tá? Toda vez que eu tiver 0,2 ou 2,0, ok? A marcação sempre vai ser no número. Então, se eu tenho 5 aqui, esse pontinho aqui, é sinal que o Y, ele vale 0, tá? Isso é uma regra, tá bom? Por exemplo, o ponto J, quem seria? Menos 5, que refere à linha do X, que é as abscissas, e 1, daqui da letra das ordenadas. Então, ao final, a gente tem todas essas marcações aqui. É só fazer as indicações dos pontos. O ponto A, ó, como eu falei para vocês, 2 e 2. O B está aqui, ó, na origem, né? Então, o ponto dele vai ser 0 e 0. O C vai ser 5 e 0, como eu falei para vocês. O D está aqui. Ele está marcado no Y. Então, o X vai ser 0. A letra E. Cadê a letra E? Está aqui. Então, vai ser menos 3 e 0. O F está aqui. O G
Cadê o G? Aqui. Menos 2 e 4. O H, eu vou ter menos 5 e 5, ó. Menos 5 e 5, como se fosse uma batalha naval. Vocês já brincaram de batalha naval? Você tem que dizer lá, coluna e linha, né? Para mandar o míssil, a, a bomba, né? Para destruir o inimigo. É como se fosse uma batalha naval. Só que aqui a gente tem que fazer a localização dos pontos. O J seria menos 5 com 1. Tá aqui. Tranquila essa questão? É só para a gente marcar os pontos, né? Marcar não, né? Dizer quais são as coordenadas. Porque os pontos já estão marcados, tá? Na questão 2, ele fala que o Manuel testa sua pontaria lançando 5 flechas para atingiram o alvo nos pontos A, B, C e D. E E. As coordenadas desses pontos são... Aí eu tenho as coordenadas. A tabela mostra quantos pontos se ganha quando a flecha acerta o ponto dentro de cada uma dessas 3 regiões. Então, aqui, ó, nessa região verde é 50 pontos, na amarela é 100 e na vermelha é 300 pontos. Então, quanto mais próximo a esse ponto aqui, ó, que é um X, o X é a pontuação máxima, é 1000 pontos, tá? Então, a primeira coisa que ele quer saber aqui, na letra A, é marcar os pontos. A, B, C, D e E. Esses pontos aqui, vocês vão marcar aqui. Então, vai ficar desta forma. Então, conferem aí, tá? Na letra B, quantas flechas ele acertou no interior do menor círculo? Quantas flechas, gente? O que vocês colocaram aí? Não entendeu a letra A, Elizabeth? A letra A está pedindo só para marcar os pontos. Então, olha só, eu tenho 2 retas aqui, as abscissas e as ordenadas. As abscissas referem à linha do X e as ordenadas o Y. Então, a coordenada é o seguinte, 1 em X e menos 1 em Y. Sempre vai ser isso, X e Y, tá? Então, olha só, se você reparar nessa folha quadriculada, entendi, Gabi. Então, olha só. Nessa folha quadriculada existe um passamento aqui, ó, padrão. Se aqui é 0, é meu ponto de origem, então esse próximo ponto aqui, a gente está dizendo os números inteiros, né? Então aqui é o número 1, o 2, o 3, o 4, 5, por aí vai. É a mesma coisa aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, o 1 tá aqui. 1 com menos 1. Menos 1 não está aqui embaixo, olha. Então, o ponto é esse aqui. Por isso que está de vermelhinho. É porque não tem os números aqui. Por isso que você falou, não está entendendo. É porque não tem os números, tá? Ele só colocou só as marcações. E essas marcações são referentes a esses pontos aqui, tá? Entendeu agora, Elizabeth? Então tá. Vamos lá. O Hugo colocou 1, Rafael Cuba também. Será que eles acertaram? Ó, no círculo menor, Manuel acertou a flecha relativa ao ponto A, que lhe rendeu quantos pontos? Lhe rendeu 300 pontos, na verdade, uma flecha, né? E está perguntando quantas flechas, de fato. E na letra C? Eu acho que essa resposta aqui é da letra C. Ele fez ao total, ao todo. Então, ao total, ele fez quanto? 500 pontos. Isso aí, Hugo. Ele fez 500 pontos. Aí vocês vão ver, né, as marcações aqui, junto com a pontuação, e vão somar. Então, ele atingiu aqui 500 pontos. Quando a gente voltar, a gente pode até fazer isso aqui, né? Brincar de
de arco e flecha. O que vocês acham? Vocês iriam confeccionar essa... Jean, fala sério. Vocês poderiam confeccionar aí esse tabuleiro, né? E a gente poderia até valendo alguma coisa, quem fazer a pontuação máxima. Tá aí uma boa sugestão que eu mesmo disse para mim. Vou até anotar para não esquecer. Vamos lá, gente. Vamos para a próxima questão, tá? Ainda na 48, número 3. Determine A e B para que os pares ordenados de números. Aí eu tenho 2A menos 3B mais 2. Se vocês repararem, esse número, ele está entre parênteses. E eu tenho um pedacinho aqui, ó, antes da vírgula. Isso aqui é como se fosse um número só. E aqui, depois da vírgula, tem um outro número. Tá? E aí eu tenho uma outra coordenada aqui, ó. 4A menos 1. E depois, 2B menos 3. Sejam iguais. Então, se isso aqui são pares ordenados, então eu tenho x e y. X e y. Ele está falando que sejam iguais. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, 2A menos 3. Vou igualar, se ele quer igual, a 4A menos 1. E depois eu vou fazer a mesma coisa com B. Vai virar um sistema. Olha aqui, ó. Ele pegou essa parte aqui, ó, 2A menos 3, antes da vírgula, que refere ao x, e igualou, por que ele igualou? Que sejam iguais a 4A menos 1. Virou uma equação no primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, e aí eu vou resolver isso aí, e vou achar o valor de A. O valor de A é menos 1. E aí falta achar a outra parte, né? Então, aqui, ó, o que se refere ao y, b é mais 2, está aqui. 2b menos 3 está aqui. Eu tenho um sinalzinho de igual, porque a equação está... A equação não. O enunciado está pedindo que eles sejam iguais, né? São dois pares ordenados aqui que sejam iguais. Então, também uma equação no primeiro grau, letra para um lado, letra para o outro, e aí eu acho o valorzinho de b. Então, ao final, qual seria esse par ordenado? Seria menos 1 e 5. Ah, entendi, Gabi. Mas você chegou ao resultado? Você foi substituindo, substituindo, e chegou a algum resultado? Coloca aí pra gente. Isso aí. Você resolveu de uma outra forma, uma forma um pouquinho mais demorada, mas tá certo também. Não apaga não, tá? Tá certo. Ok? E essa forma que eu apresentei é uma outra forma de pensamento, tá? As duas situações estão certas. O que a Gabi fez, gente? Ela foi substituindo o valor de A, depois o valor de B, até achar os dois valores iguais. Ela demorou um pouquinho mais para fazer, mas ela acertou também, porque ela achou os mesmos valores que a gente, tá? Isso aí. Então, ó, se a gente substituir o valorzinho de A aqui, ó, dá 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 2, né? Com menos 3 vai dar menos 5. Ok? E aí, substituindo aqui, ó, vai dar menos 4 com menos 1, menos 5. Então, aqui nessa primeira parte, Gabi, é 5, menos 5, tá? Aqui no B, o B a gente achou 5, né? 5 mais 2, 7. Aqui, 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. Então, aqui eu tenho o valor de menos 5, não é isso que eu falei no início? E aqui de 7, tá? Opa. E aí a gente acha os dois valores aí. Na verdade, ele está pedindo só para encontrar o valor de A e B. Mas aí eu fiz aí a prova real, para a gente saber quem são esses valores. Para comprovar se de fato o que a gente fez aqui está certo, tá?
Ah, entendi o que você fez. Tá, mas agora você entendeu como que é para fazer, né? Mas poderia fazer de erros e acertos, não tem problema, as tentativas, né? Beleza. Vamos lá para 52? Na 52, ele fala que nos números, nos itens abaixo, são descritas algumas relações entre variáveis. Em cada caso, identifica qual a variável independente. Letra A. O número de barras de chocolate que alguém compra e a quantia que paga por elas. Deixa eu até mostrar daqui sem querer, né? O resultado. Então, o número de barras de chocolate é variável independente. Da quantia paga é a variável dependente, né? Então, por exemplo, se uma barra vale R$1, né? É igual aquele exemplo lá do posto de gasolina, R$1. E eu quero levar 2 barras, né? Então, a barra, para eu saber o valor a pagar, né? Eu tenho uma fórmula para isso. Que seria o quê? Seria o valor de X vezes o valor a pagar, né? Então, esse X aqui vai ser a nossa quantidade. Se minha barra vale R$1 e eu quiser levar 2 barras, por exemplo, vai ser 2 vezes 1, que dá R$2. Então, a variar aqui, o número da barra de chocolate vai ser a variável independente. Ou seja, vai ser o valorzinho, né? Um valor fixo. Ah, é R$3, é R$3,50, é R$5, é R$10, é um valor fixo. E a quantia paga vai depender da quantidade de barras que eu for levar de chocolate. Então, a palavra variável é o que se varia, né? Então, pode ser 1, 2, 3, 4. Variável, como eu não sei quem é o valor, a gente vai adotar uma letra para isso, tá, Gabi? Então, você pode chamar de X, pode chamar de Y, pode chamar de A, porque é o valor que a gente vai encontrar, tá? Deu para entender? Coloca aí. Beleza. E aí, com esse pensamento, a gente vai fazer os demais. Por exemplo, na letra B, a duração de uma chamada local de um telefone público e o custo da chamada. Então, o que vai ser variável, o que não vai ser, né? O que vocês acham aí? Coloquem aí, por favor. Ninguém fez essa questão? Olha, galera, é para fazer as questões, senão não adianta nada, hein? Porque não, quando a gente voltar, eu não vou ter como voltar às aulas, não vai ter como a gente voltar nesse conteúdo. As suas são dependentes? Não. Uma chamada local de um telefone público e o custo da chamada. O custo da chamada, a chamada local, eu posso fazer várias, não posso? O custo da chamada tem um valor, por exemplo, é 5 centavos, 1 minuto. Se eu ficar 3 minutos, eu vou pagar quanto? Eu tenho uma variável aí nesse período. Nessa situação, eu tenho uma variável. Que variável seria essa? É isso que a gente quer saber. A duração da chamada local é a variável independente. O custo da variável vai variar a variável dependente. Então, eu tenho lá, para eu saber o resultado da minha chamada, vai variar o quê? Os minutos que eu tiver lá, tá? Na letra C, o andar de um apartamento em que uma pessoa mora e o tempo necessário para o elevador, a partir do térreo, sem nenhuma parada, chegar até o apartamento. Essas definições são importantes, gente, porque nos norteiam se a gente está aprendendo ou não a matéria, tá? Então, aqui, o andar onde mora a pessoa vai ser a variável independente. Ela não vai variar, vai ser aquele valor, não é? Ah, eu moro no 5º andar. Eu vou morar no 5º andar sempre, só se eu comprar um outro apartamento em outro lugar. Ou em um outro andar. E aí, o tempo que o elevador sai do térreo até o apartamento, existe uma variação.
Pode ser de 3 segundos, de 10 segundos, de 1 minuto, não é? Então, vai ser uma variável que dependente, tá? A variável independente, o valor não vai mudar. A variável dependente, ela vai oscilar. Deu para entender a diferença de um para o outro? Porque essas definições são importantes vocês entenderem, tá? Vou prosseguir, já que ninguém fala nada, vou prosseguir. Meio confuso em que, Elizabeth? Fala aí, para a gente poder alinhar. Tá, então vamos pegar esse exemplo do andar aqui, tá? Então vamos lá. O apartamento ele vai ser o quê? A variável independente. E o elevador vai ser a variável dependente. Vamos para cá. Olha só. Essa parte vermelha aqui, esse retângulo maior, é o andar. Ok? Ele está fixo. Não está fixo? Se ele está fixo, vou botar aqui assim. Vou botar aqui quinto andar. Ele não muda, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja o andar do apartamento onde você mora, ok? Aqui é o nosso elevador. Ele está no térreo. E aí, olha só, conforme ele for andando, o que vai acontecer? O que vai acontecer em relação ao tempo? Ele não vai variar? Sim ou não? Então, o que a gente pode concluir? Que o elevador, ele é uma variável dependente. Por quê? Para eu saber o total, né, que ele vai chegar aqui em cima, vai depender muito do valor que vai ser colocado, do valor que eu vou programar esse elevador. Vamos supor que eu vou botar lá ele para ele subir uns 3 segundos. Ele pode rapidinho subir lá em cima. Vamos supor que ele demore 1 minuto. Então, ele vai demorar 1 minuto para chegar lá em cima. Então, esse tempo dele, esse percurso dele, ele pode variar. Pode alguém no meio do caminho do elevador, ele está programado para ir direto, mas pode no meio do caminho alguém apertar o botão e ele parar no quarto andar. E aí ele demorar um pouco mais para chegar no quinto andar. Ok? Entendido? Coloquem aí, por favor, se vocês entenderam ou não. Porque a gente vai tratar o elevador. Ih, deixa eu ver. Elevador. E aí ele vai, essa variável aqui, ele vai, como a própria palavra está dizendo, ele vai variar. Mas vai ser o quê? Dependente, o resultado final dele vai depender do tempo percorrido, tá? E a função é isso, gente. Uma coisa depende da outra. Lembra do posto de gasolina? Tá lá, R$1 o litro de gasolina. Se eu chegar lá e pedir 3 litros, eu vou pagar o quê? R$3. Então, o meu resultante
né? Ele vai ter uma variação aí, não vai? No caso do posto de gasolina, quem é a variável dependente? É o resultado total a pagar, que seria quem? O meu Y, né? Então, esses conceitos você tem que estar bem claro na cabecinha de vocês para poder fazer os exercícios. Senão vocês não conseguem fazer nada. É o princípio, é a fundamentação, é a definição de função, tá? Isso vocês têm que estar bem claro na mente de vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos exercícios. Então, vamos prosseguir aqui. Olha, na página 52, existe o número 5. O retângulo representado na figura tem lados medidos x e 2x. X aqui e 2x. Essa parte aqui de 2x, se vocês observarem, tem o mesmo comprimento daqui. É o mesmo. A mesma coisa acontece aqui, ó, no x. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Aí ele fala assim, expresse o perímetro de P, a área A e a medida D da diagonal desse retângulo em função de x. Primeiro, o que é perímetro? O que é área? O que é diagonal? São 3 palavras de termos matemáticos que a gente tem que entender. E aí são palavras, ó, lá no fundamental que vocês aprenderam. Perímetro é a soma de todos os lados, ok? Área, dependendo da figura geométrica, tem a variação de fórmulas. Num retângulo de um quadrado, a fórmula é a mesma. A gente vai multiplicar lado vezes lado, se for num quadrado. Se for no retângulo, que é o caso aqui, base vezes altura, né? Mas é uma multiplicação. Se fosse num triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. E assim vai existir outras fórmulas. Essas fórmulas também têm que estar vivas na cabecinha de vocês, tá? A medida D da diagonal. Eu tenho que saber o que é uma diagonal. A diagonal é aquela linha que corta de ponta a ponta uma figura. Então, aqui no retângulo, eu tenho 2 diagonais. Vai cortar aqui e aqui. Esses conceitos vocês têm que trazer, tá? Para a gente poder fazer essa questão. Então, vamos lá. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar 2x, vou somar com 2x aqui em cima, somar com x e somar com x aqui também. Olha, e aqui eu tenho P é igual a 6x. Eu tenho aqui o perímetro. A área, base, vezes altura. Eu tenho aqui o meu resultado da área. Minha diagonal. Nesse caso aqui, eu vou ter 2, não é? Ó, aqui e aqui. E aí eu vou ter D ao quadrado. Desculpa. Ou seja, 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Essa aqui, ao quadrado. E aí eu vou ter como raiz, né? Se igualar isso aqui a 0. O contrário da potência não é a raiz. Então, beleza, tá aqui. Tá? E aí a gente resolveu essa questão aqui. Dúvida em relação a essa questão? Tranquilo? Se vocês observarem, tudo isso aqui é função. O perímetro, a área, tá? A diagonal. Para eu resolver, eu preciso saber o valor de x. A partir do momento que eu tenho o valor do x, da minha variável dependente, né? Eu acabo resolvendo a questão. Por exemplo, se eu falar que o x aqui vale 1. Então, seria
6 vezes 1, que dá 6. Então, o perímetro é 6. Se eu tivesse aqui na área, eu falo aqui de 1, o x, bem, 1 elevado ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. Então, a minha área é 2. Tá? Então, tudo vai depender. O 6 aqui é minha variável independente. É uma fórmula, Elizabeth. A fórmula da diagonal é d ao quadrado, tá? Que seria essa medida aqui mais essa ao quadrado. É uma fórmula já pré-definida, tá bom? E aí, ó, o que vai acontecer aqui? A gente teria que resolver, ou seja, melhorar um pouquinho ela, tá? E aí, o que acontecendo é o seguinte. Deixa eu anotar isso aqui. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Deixa eu trazer para cá. Só para a gente entender um pouquinho mais, tá? Olha só. Eu tenho 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Opa! X ao quadrado. Para resolver isso aqui, eu tenho que igualar a zero. A gente já viu isso, tá? E aí, o que nós temos que fazer? Resolvendo esse parênteses, eu tenho 4x ao quadrado, ok? Mais x ao quadrado. Nesse caso aqui, né, não é zero, não, é d, né? Que a gente está procurando a diagonal. Ó. Quando a gente troca o inverso da potência, é o quê? Não é a raiz? Aqui está o quadrado. Deixa eu só confirmar aqui se é o quadrado mesmo. Mas acho que está o quadrado. Está o quadrado. O contrário da potência não é a raiz quadrada? Então, se eu colocar isso aqui como raiz, eu só melhorar isso aqui, ó. 4x ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado. Ave Maria mesmo. 50 vezes. Falou? A gente ainda conversa com você. Vocês estão todos os microfones presos. Vamos lá, gente. Vamos prestar atenção aqui. São termos semelhantes, x ao quadrado e x ao quadrado. A parte do coeficiente, tá? Aqui é 1. Então, por que é 1? Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, 1 é um número neutro. Então, vamos lá, gente. Então, ó, 4 mais 1 vai dar 5. 5 o quê? X ao quadrado. Então, vou repetir aqui. 5x ao quadrado é igual a d ao quadrado. Beleza? E aí, resolvendo isso, colocando na raiz, como eu falei para vocês, o contrário da potência é a raiz. A raiz de 5. E a gente tem multiplicação. Não sei nem como iria resolver. Ah, tá. Vou botar aqui o... Se eu botar aqui a... horrível isso. Ah, até desenhar isso. Colocando em raiz quadrada aqui, tanto esse lado quanto esse lado, a gente vai trabalhar radiciação, tá? Então, dentro da radiciação, esse 5 vai ficar lá dentro. 5 vai ficar lá dentro. Vocês não estão prestando atenção. E aqui, a raiz quadrada aqui vai sumir, que tem uma propriedade lá que eu posso pegar o índice e dividir com quem? Com a potência.
então o x vai sair. Então, vai ficar x de raiz de 5 é igual a d, que é essa informação, raiz de 5. 5 é igual a d. É o que está aqui, tá? Tranquilo essa? Vamos ver aqui, na questão número 6, tá? As variáveis S e T estão relacionadas de acordo com a tabela abaixo. Qual é a relação algébrica entre S e T? Vai ser a nossa resposta, letra C, tá? Que bom, Ana Júlia, que você acertou. Galera, vocês colocaram o nome de vocês aí? Vamos lá, questão número 7. Os gráficos a seguir mostram a presença de álcool detectada no sangue de 3 homens adultos que pesam, em média, 75 quilos. As curvas ilustram como seria a variação em concentração de álcool de sangue em função do tempo, após a ingestão de cerveja. Escolha a alternativa que indica o tempo que leva aproximadamente para a concentração de álcool detectada no sangue volte a ser inferior a 0,1 após o consumo, de forma interrupta, de 2,3, de 2, 3 e 4 latas de cerveja, respectivamente. Então, aqui eu tenho os gráficos, né? E aí ele quer saber. Não tem problema não. Pode botar, Brenda. Então, ele quer saber aí qual é a variação de horas, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 horas, 4 horas e 5 horas e meia. Tá bom? É só comparar aqui os gráficos. Vamos lá para a questão 57. Na 57, um padeiro fabrica 300 pães por hora, considerando esse dado. Pede-se a lei de formação, né? A lei que representa o número de pães fabricados P em função do tempo. Então, vai ficar assim, ó. P é igual a 300 vezes T. Se eu descobrir a hora, né? Vamos supor que são 2 horas, eu vou saber o total de pães fabricados, tá? E aí tá perguntando quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos. Então, são 3,5, tá? E aí, fazendo essa multiplicação, eu tenho 1.050 pães por hora. Galerinha, nosso tempo tá se acabando. Então, eu vou parar aqui. E aí, na segunda-feira, a gente volta corrigindo o exercício a partir da questão número 9. Então, quem ainda não fez, faz exercícios, tá bom? E qualquer dúvida, vai conversando nas nossas aulas online, tá bom? Um beijo para vocês e tenham um bom dia, galera. Tchau!